Oi, nessa videoaula a gente vai retomar nossa agenda sobre governo eletrônico, falando um pouco sobre diretrizes que a gente pode seguir, que a gente deve observar para garantir o maior alinhamento da iniciativa de governo eletrônico às reais necessidades daquela organização pública, da sociedade e também os objetivos estratégicos daquela organização. Tá joia? Para começar, eu vou falar um pouco do panorama do governo eletrônico no mundo. Então, as Nações Unidas promovem um estudo anual para tentar entender o que está acontecendo com o governo eletrônico no mundo inteiro. E algumas questões interessantes começam a aparecer aqui, tá legal? A gente percebe aqui, de acordo com o relato das Nações Unidas, que existe aqui um grande aumento na disponibilidade de serviços, focando redução de custos e aumento da efetividade das organizações públicas. Além disso, preocupação também na promoção da transparência da governança pública, na preocupação também da inclusão do cidadão e do aumento da participação da sociedade na gestão pública. Preocupações envolvendo accountability, a preocupação também de como transformar essa iniciativa em algo que garanta a relevância daquela organização pública. Tendo como base aqui algumas temáticas bastante importantes para a sociedade, como saúde, educação e geração de empregos, como elementos que vêm movendo os projetos mais recentes de governo eletrônico. Tá legal? Esse estudo destaca também que os 3 serviços online mais utilizados continuam sendo serviços de pagamento de tributos, declaração de tributos e registro de novos negócios. Tá legal? Transações corriqueiras, serviços corriqueiros. O estudo também destaca o aumento da utilização de dispositivos móveis no acesso ao serviço de governo eletrônico e também o aumento da estratégia de uso dos serviços móveis, da telefonia móvel, dos aplicativos, enfim, para se dialogar com o governo, receber informação e fazer todo o trâmite de serviço e informações, né, junto ao governo. Em destaque aqui sobre a questão de saúde e educação, na análise que a ONU fez, né, sobre as iniciativas governamentais nesses países, observou-se que 176 países oferecem serviço online envolvendo educação e 152 países oferecem serviço online em saúde. Algumas curiosidades sobre o que está acontecendo em governo eletrônico no mundo afora. Olhando um pouco aqui para o Brasil, para a realidade brasileira, você percebeu que a ONU fala que uma das preocupações com a iniciativa de governo eletrônico é justamente trazer maior efetividade, maior eficiência e redução de custos. Tá? Trazendo um pouco os dados da iniciativa paulista. São Paulo criou uma iniciativa chamada Relógio da Economia, que eu acho bem interessante. Eles trabalharam uma estratégia para aferição dos impactos de alguns serviços que foram transformados do meio físico para o meio virtual. Tá legal? Só para a gente acompanhar os dados deles. Eles verificaram, por exemplo, que simplesmente o serviço de IPVA, que foi transformado no modelo presencial, boleto, papel, atendente, para um meio virtual, eles perceberam uma redução do custo de R$16 no modelo tradicional, por IPVA, para apenas R$1,90 no modelo online. É uma economia significativa, principalmente se a gente considerar o universo, quantos carros existem em São Paulo, né? Outro dado interessante, antecedentes criminais. No processo tradicional, cada serviço, o custo de cada antecedente estava estimado em cerca de R$50. Tá legal? No modelo online, no modelo de serviço ofertado via web, o custo por transação, o custo por antecedente cai para 44 centavos. Então é uma economia razoável, né? Então, a estimativa que eles fizeram durante alguns anos de economia com IPVA para o governo foi de 5 bilhões de reais. Tá legal? Simplesmente pelo fato de ofertar agora aquele mesmo serviço no modelo digital. Esse mesmo serviço gerou economia para o próprio cidadão. O cidadão não precisa mais pegar trânsito, se locomover até uma agência de governo para ter acesso àquele serviço. Tá? Nesse caso, a economia projetada
pela oferta do IPVA em modo eletrônico, foi na ordem de 6 bilhões e 700 mil. E está crescendo todo dia, porque imagina a quantidade de IPVAs que são emitidos, né, que são pagos por dia. Tá legal? Então, são indicadores interessantes sobre o que a gente pode esperar em termos de impactos econômicos, né, e financeiros para a gestão pública e para o próprio cidadão no âmbito do governo eletrônico. Aquele estudo que eu acabei de apresentar da ONU e também um estudo que foi feito pelo próprio governo brasileiro demonstra que, em média, analisando aqui a realidade canadense, Reino Unido, Noruega e Austrália, o custo médio de um serviço presencial cai na ordem de 14 dólares para 39 centavos de dólares. No universo brasileiro, de acordo com o mesmo estudo recente do ano passado, de 2018, melhor dizendo, a gente prevê que o governo estimou que o custo médio de a prestação de qualquer serviço, né, para o cidadão, para o setor empresarial, gira em torno de R$ 43 por transação. Tá legal? Quando migrado para o ambiente online, o mesmo serviço ele cai em média para R$ 1,20. Então, a economia projetada da transição do modelo presencial para o modelo virtual é na ordem de 97%. Economia significativa. Então, a projeção de economia para um ano de projetos envolvendo a digitalização do trabalho e a prestação de serviço é na ordem de 663 milhões. A memória de cálculo está bem detalhada nesse documento que está em tela, o link está em tela, tá legal? E finalmente, a economia projetada ao ano para a sociedade, com essa transição, fica na ordem de 5,6 bilhões de reais. É uma economia significativa que a gente está vendo aqui, correto? No entanto, apesar desse fator de motivação, né, sobre quanto que a gente consegue reduzir de custo e quando a gente pode promover de efetividade na oferta de serviço por parte da gestão pública, né, a gente percebe que o Brasil vem caindo no ranking de governo eletrônico ano após ano. Então, em 2018, o Brasil se encontrava então, na posição 44 do ranking. Nós estamos aqui na América Latina, atrás de Argentina, Chile e Uruguai. O Uruguai é o país da América Latina melhor posicionado aqui nesse ranking, tá legal? Então, assim, a gente tem uma agenda grande pela frente de transformação do governo, de implementação de iniciativas de governo eletrônico, tá certo? Legal. Mas nem só de flores é o assunto governo eletrônico, tá legal? Esse estudo, que foi feito principalmente envolvendo projetos desenvolvidos em países subdesenvolvidos, como o Brasil, revela que entre 2000 e 2010 foram investidos cerca de 3 trilhões de dólares em projetos de aplicação de TICs, ou projetos de governo eletrônico no meio público. Tá legal? É impressionante a taxa de sucesso ou a taxa de insucesso desse tipo de iniciativa. De acordo com esses estudos, 35% dos projetos de governo eletrônico fracassou totalmente. Quer dizer, o projeto nem foi terminado, ou se foi terminado, foi abandonado na sequência. Tá legal? Quer dizer, dinheiro jogado fora. 35% desses 3 trilhões de dólares. 50% teve sucesso parcial. Quer dizer, tem muito que a gente buscar para garantir a efetividade do investimento na aplicação de tecnologia de informação ou no investimento em governo eletrônico. Tá legal? E alguns fatores críticos de sucesso, de acordo com esses estudos, primeiro, buscar maior alinhamento entre a iniciativa de governo eletrônico ou a iniciativa de implementação de uma nova tecnologia com as reais necessidades e com a realidade daquela organização pública. Tá legal? O que se percebe é muito investimento não planejado que mais à frente vai virar em mais um projeto configurado nessa taxa de insucesso. Tá legal?
Outro ponto importante, engajamento dos diferentes atores. Tá legal? O engajamento do servidor, engajamento do cidadão em torno da iniciativa, para que a gente possa ter um real diagnóstico do que é necessário, um real envolvimento também do servidor, para que a gente consiga um engajamento do servidor na implementação, no desenho dessa ideia e mais à frente no uso, né, desses serviços, no apoio à implementação desse serviço de forma contínua. Tá legal? Preparação das lideranças dos servidores é um ponto importante também, né? Na capacitação, na preparação para essa nova realidade. Uma gestão ineficaz do projeto e, por último, fatores tecnológicos, tá legal? Que eventualmente inviabilizam a implementação do projeto mais à frente. Tá joia? No fim do dia, o que a gente vai ter que pensar? Legal, eu estou buscando aqui resultados com o governo eletrônico. Eu quero mais produtividade, eu quero aumento na satisfação por parte da sociedade com o que eu estou levando para o cidadão, para a empresa, para o próprio governo. Eu quero uma melhoria na minha imagem, eu quero serviços de mais qualidade, eu quero ampliar os espaços democráticos, ampliar os espaços de participação e a transparência. Para isso, eu vou ter que trabalhar estratégias que combinem a revisão dos meus processos, a revisão da minha forma de fazer, tá legal? Não adianta simplesmente implementar a tecnologia num processo que não funciona, que está errado. Então tem que repensar a forma como eu desenvolvo o meu serviço, repensar o meu processo. Nesse contexto de repensar a forma de fazer, com olho em quem vai receber esse serviço e essa informação, nas reais necessidades do meu cliente ou do meu público-alvo, é que eu vou selecionar a tecnologia adequada para viabilizar essa transformação de processo. E, para e passo, vem a preocupação sobre o capital humano, no envolvimento dos indivíduos, em trazer os indivíduos na participação do redesenho dos processos, na preparação do servidor para essa nova realidade. Sem isso, eu não vou conseguir atingir esses resultados. Tá joia? Nesse sentido, achei muito interessante, principalmente o movimento americano, principalmente na última gestão do Obama, em trabalhar projetos estruturantes naquele país, envolvendo o governo eletrônico, né? Onde a gente percebe aqui uma preocupação em se trabalhar uma maior integração do governo para o enfrentamento de questões mais complexas. A gente sabe que os Estados Unidos teve um problema muito grave na sua economia, tem uma série de problemas relacionados à sua segurança, enfim. Então, o que a gestão Obama principalmente percebeu é que ele não podia continuar com várias agências isoladas trabalhando políticas públicas de forma isolada. Os problemas, como a gente tratou já no começo da disciplina, hoje em dia são muito mais complexos. Então, eu vou ter que trabalhar uma aproximação maior das unidades governamentais para pensar como a gente pode trabalhar políticas públicas para enfrentar problemas complexos como desemprego, como segurança. Tá legal? Então, de acordo com a abordagem que eles vêm empreendendo, primeiro, eu trabalho com uma visão de um plano integrador. Legal. Como é que a gente vai diminuir o problema da violência, da criminalidade? Primeiro, eu vou pensar numa cesta de ações, certo? Não pensar só na polícia, não só pensar na educação, mas eu vou pensar em tudo que envolve essas várias organizações públicas e não governamentais, inclusive, em torno daquela demanda. Como é que eu reduzo a criminalidade? Ou como que eu aumento o emprego? Então começa com um projeto estruturante, aberto, e na sequência eu começo a desenhar os projetos que vão, de certa forma, fazer o enfrentamento daquela situação. Tá legal? Então eu começo a articular projetos em torno de um objetivo maior. Tá legal? E nesses projetos eu vou envolver as várias instâncias governamentais e não governamentais para poder viabilizar o atingimento daquela meta. Na sequência, tendo definido os projetos e iniciativas, começo a identificar e engajar a liderança. Aqui eu estou começando a fazer uma costura de novo, mais forte entre as várias organizações que vão fazer parte da iniciativa, e começo a trabalhar a organização e a governança dessas iniciativas.
o controle das iniciativas, a análise sobre o avanço de cada iniciativa, a mobilização dos atores em torno das iniciativas, a partir de um escritório, de uma coordenação integrada. Tá legal? Na sequência, a gente percebe a tecnologia entrando. Quer dizer, já que eu tenho um plano de ação, uma estratégia de integração de processos, de mobilização de atores, agora eu tenho claro sobre que tipo de tecnologia que eu preciso fazer uso para viabilizar essa ação. Tá? Na sequência, a gente começa então a perceber a integração do serviço, a integração desses projetos, a integração das iniciativas e, finalmente, aqui uma preocupação muito forte sobre o desenvolvimento do capital humano, também no trabalho sobre a gestão do conhecimento, que é um assunto que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente, para que eu tenha capital humano em condições de viabilizar essa nova realidade de processos integrados, serviços integrados e a operação dessas tecnologias que vão viabilizar essa visão integrada para dar conta dessa visão maior, desses desafios maiores. Tá legal? Então a gente está falando sim de tecnologia, mas não de tecnologia isolada. Tecnologia aliada à preparação do capital humano, revisão de processos, orientada a uma estratégia maior integradora. Tá legal? Parece lógico, mas geralmente o que a gente percebe no primeiro setor é ênfase em um dos tijolinhos e às vezes o esquecimento de um ou outro tijolinho. Tá legal? Isso é o segredo para o fracasso. Isso é o segredo para os 35% de fracasso total, que a gente acabou de perceber anteriormente. Tá? Como é que os Estados Unidos vem trabalhando então isso? Então, existem tanto iniciativas individualizadas, focadas dentro da própria organização, como iniciativas maiores integrando várias organizações públicas em torno daquele bem maior. Tá legal? Na linha de olhar para dentro de casa e tentar entender como a gente pode fazer melhor. Né? A gente percebe aqui uma iniciativa da NASA de integração de um conjunto de funções numa central de serviço compartilhada entre várias unidades daquela agência. Então, anteriormente, cada unidade da NASA tinha a sua própria área de gestão de pessoas, a sua própria área de compras, a sua própria área de gestão de tecnologia de informação, tá certo? Nessa iniciativa aqui, eles criaram então uma central de serviço compartilhada, onde eu tenho uma unidade de gestão de pessoas servindo a todas as demais unidades que compõem a NASA. Da mesma forma, compras, gestão financeira, serviços tecnológicos e aí vai. Qual que é a ideia aqui? Racionalizar custos, assegurar a entrega de serviços de maior qualidade. Tá legal? Então, eles fizeram uma integração de processos, integração e uma reestruturação das áreas meio, principalmente, de tal sorte que eu evite a replicação, né, desses esforços em várias agências. Tá legal? Esse tipo de integração a gente percebe também em outros tipos de organizações nos Estados Unidos. A gente já percebe esse tipo de movimentação também no Brasil, em algumas localidades. Mas aqui é interessante que esse caso aqui, do Departamento de Energia, existe uma preocupação não só na área meio, mas também na área fim. A integração, então, de processos e integração de unidades para melhor ofertar aquele serviço finalístico que antes estava espalhado em várias instâncias daquela unidade. Tá legal? Então, não é só a organização da área meio, mas também da área fim, integrando esses serviços em unidades, racionalizando custos e melhorando a qualidade do serviço prestado. E a gente também percebe esse tipo de movimentação. Estou fazendo ênfase aqui no movimento americano, porque eu apresentei primeiro o modelo de integração que eles estão buscando, tá? Mas isso a gente percebe também no Brasil. Mas esse caso eu acho interessante porque é um caso onde a gente percebe o ente municipal fazendo um realinhamento da sua entrega em conjunto com o condado. Tá legal? Seria mais ou menos o equivalente aqui no nível catarinense ao município fazendo um outro tipo de repactuação da sua entrega de valor com os municípios da sua região ou mesmo com secretarias e entes estaduais ou federais. Tá legal? Então aqui a gente percebe Charlotte, tá legal?
fazendo uma integração de serviços com o condado de Mecklenburg, aonde eles repactuaram o que cada um iria fazer no território. Tá legal? Antes, cada entidade, o município e o condado, tinham gestão de pessoas, tinham gestão de tecnologia de informação, tinham gestão de frotas. O que eles fizeram? Dividiram as funções. Então, o condado cuida da gestão de pessoas do condado e do município. Cuida da gestão de TI do condado e do município. Já o município absorveu a gestão de frotas do município e do condado. Então, a gente tem uma repactuação da própria atuação, tá legal? Buscando, de novo, a racionalização de custos, melhoria da qualidade, melhoria da eficiência e da eficácia. Fazer mais com menos, entregar mais valor para a própria sociedade. Nesse caso, avançando inclusive na mudança da estrutura de atuação de cada ente. Tá legal? No fim do dia que a gente tem integração de processos, a gente tem aplicação de tecnologias, a gente tem uma repactuação do tipo de competência que eu tenho que ter na organização, mas orientada a uma estratégia maior, uma estratégia que aglutine essas coisas. Tá? Então, no fim do dia, o que a gente vai perceber em iniciativas como essa é que a busca da inovação tenta conjugar questões como aumento da participação da sociedade no planejamento de políticas públicas, no desenho, na execução, na fiscalização das políticas públicas, o aumento da colaboração entre entes governamentais e entre o governo e a própria sociedade, e também uma promoção da maior transparência, porque efetivamente eu consiga garantir a participação, a colaboração e o controle da sociedade sobre a gestão pública. Tá legal? A colaboração em que nível? Em todos os níveis. Nos exemplos que a gente percebeu aqui, a gente percebe uma preocupação de estreitar a integração do trabalho dentro dos setores da mesma organização pública, entre entes governamentais diferentes e integração também de papéis do próprio cidadão dentro do ciclo de política pública. Tá legal? Então eu estou pensando em colaboração em todos os níveis, dentro, entre entes e junto à sociedade. Tecnologias, toda sorte de tecnologia que existe, a nuvem, tecnologias de inteligência artificial, mobilidade, tecnologias para tratar esse arsenal de dados que nós produzimos no dia a dia, Big Data, né? Tudo são tecnologias importantes para viabilizar essa transformação de governo. Sozinho não faz nada, tá legal? Mas combinada com estratégias como a que a gente está vendo, vão garantir mais à frente a efetividade do recurso. E na medida que eu vou abrindo espaço para que o cidadão participe, opine, fiscalize, determine como fazer, ou para que ele mesmo possa assumir a execução de uma política pública, a gente está empoderando o cidadão, que por sua vez vai exigir mais do governo. Vai subir um pouquinho mais a régua da exigência do governo. Então, nesse sentido, a gente vai criando um ciclo virtuoso de promoção da melhoria e da eficácia, da efetividade das ações do governo junto à sociedade. Um cidadão mais empoderado vai tornar um governo mais preparado para a nova realidade, tá legal? Então, uma nova geração de governo, uma nova geração de cidadão que a gente vai conseguindo viabilizar por meio da abertura do governo, tá joia? Para amparar isso, eu vou ter que trabalhar diversos tipos de políticas e estratégias, tá? Como que eu posso trabalhar as iniciativas de colaboração? Como é que eu vou trabalhar incentivos? De que maneira? Aonde eu vou permitir, onde não vou permitir colaboração? Como que eu garanto a diversidade de atuação junto ao meu plano de ação? Representatividade. Como que eu vou trabalhar a estratégia de poder e dependência? Segurança em todos os níveis, segurança de dados. Como que eu vou garantir o desenvolvimento do meu capital humano, dos conhecimentos que eu preciso? Como que eu vou garantir o engajamento dos atores internos e externos? Como que eu vou promover a comunicação em todos os níveis? Como é que eu vou garantir a privacidade do dado sigiloso? Como que eu vou trabalhar a abertura do governo e a abertura dos dados, dos serviços do governo para a sociedade? Como é que eu vou garantir propriedade intelectual do que o cidadão está produzindo, do que eu estou produzindo como governo, enfim? E como que eu vou promover a maior acessibilidade, serviços, informações, políticas públicas? São diversas políticas que eu vou ter que me preocupar para fazer com que efetivamente eu consiga alcançar lá no fim do dia maior relevância
na minha atuação junto à sociedade. Tá joia? No fim do dia, tudo isso tem que ser orquestrado, né? Tem que ter uma estratégia que me ajude a alinhar as políticas, que me ajude a implementar esses ciclos de mudança, que na medida que eu vou implementando esses ciclos de mudança, de inovação, eu vá empoderando o cidadão e consiga subir um pouquinho mais a régua na minha estratégia, no meu plano de ação. Tá joia? Eu faço a recomendação da leitura de um artigo, onde a gente desenha um pouco do nosso aprendizado ao longo de vários anos de construção de plataformas de governo eletrônico. Nesse artigo a gente fala um pouquinho mais sobre a efetividade de ações de governo eletrônico, considerando não só a tecnologia, mas considerando fatores como a visão de gestão pública, elementos de governança pública, elementos dessa visão mais contemporânea de governo aberto, o alinhamento de processos e pessoas em torno dessa movimentação, preocupações sobre privacidade, qualidade do dado, enfim, são vários elementos que, somados, tendem a garantir o sucesso o sucesso daquela iniciativa de governo eletrônico e a diminuição daqueles números pavorosos que a gente viu no começo do encontro de hoje. Tá legal? Esse artigo está disponível aqui na Mediateca. Então, além do texto que vocês já vinham lendo, né, da apostila da página 75 e 82 e daquelas páginas lá sobre governo eletrônico, tem um artigo na Mediateca chamado De eGov a e-governança, onde a gente fala um pouquinho mais sobre como a gente enxerga a costura desses vários elementos para garantir o sucesso de uma iniciativa de governo eletrônico. Tá legal? Obrigado pela atenção. Até a próxima.